Oi, gente, boa tarde. O assunto que a gente vai desenvolver agora é verbo, pessoa e número, que tem lá no livro de português de vocês. Na verdade, é um acúmulo de alguns assuntos que a gente já estudou antes, como, por exemplo, o verbo, que a gente já trabalhou no primeiro semestre, e o próprio conceito de pessoa gramatical e de número, que é quando o verbo é flexionado. O que é que vocês precisam saber para que a gente comece esse conteúdo? É que vocês precisam identificar as pessoas do discurso, certo? Então, quem são essas pessoas do discurso? São as pessoas gramaticais. Quando a gente estudou sobre pronomes e pessoas gramatical, a gente viu que os pronomes eles são organizados em cada classificação de pessoas. Então, a gente tem a primeira pessoa, que é a pessoa que fala, né? Quem fala aquele discurso. A gente tem como pronome de referência o eu e o nós. A gente tem a segunda pessoa gramatical, que é com quem se fala aquele discurso. A gente tem como referência pronomes como tu e vós. E temos também a terceira pessoa gramatical, que é de quem ou sobre o que se fala aquele discurso. No caso, os pronomes seriam ele, ela, eles e elas. Eu trouxe para vocês essa tabela para a gente visualizar o que seria a flexão da pessoa e do número no verbo, no que diz respeito ao verbo. Se a gente tem as pessoas gramaticais na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa, a gente vai ter a flexão dessas pessoas por meio do número. O número do verbo, né, o número das pessoas, se classifica enquanto singular e plural. Então, nesses exemplos que eu trouxe dessas frases, a gente tem na primeira pessoa gramatical o eu, o pronome eu, sendo no número singular. A quantidade de pessoa que fala é a pessoa singular. Então, eu ando. O verbo ele vai estar no singular. Se eu for transferir esse verbo para o plural, eu também vou acompanhar o pronome para que ele fique no plural. Então, se na primeira pessoa eu tenho o pronome pessoal, eu vou ter também na primeira pessoa o pronome pessoal no plural, que é o nós. Então, eu ando, nós andamos. Assim também a gente tem no segundo exemplo, que é com a segunda pessoa gramatical, tu, no singular, tu andas. E no plural, a gente vai ter essa transferência para o vós, que é o pronome pessoal vós. Vós andais. Consequentemente, a gente tem na terceira pessoa gramatical os pronomes, né? Ele, ela, que aí, no caso, tem no verbo enquanto número no singular. A gente tem o exemplo, ele anda, ela anda. E transferindo para o plural, a gente vai ter eles andam, elas andam. O verbo ele pode ser flexionado em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, e número, singular e plural. Para eu ter uma condição de verbo, eu preciso ter uma palavra que é indicação, estado de um ser ou fenômeno de natureza, certo? Então, a gente tem aí alguns exemplos, que é eu canto, na primeira pessoa do singular, tu cantas, na segunda pessoa do singular, e ele, ela canta, na terceira pessoa do singular. Se a gente fosse traduzir esses exemplos para a segunda pessoa, para a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do plural, ficaria da seguinte forma. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Então, quando eu tenho um verbo, eu tenho uma relação desse verbo com a flexão que ele vai ser apresentado para mim em decorrente da pessoa, que no caso são os pronomes que a gente emprega na primeira, segunda e terceira colocação, e também a gente vai ter o número,
em que aquele verbo ele vai estar se apresentando, que é no caso do singular e do plural. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? De como a gente pode refletir em cima dessa relação do verbo, da pessoa gramatical e do número que esse verbo se apresenta. Esse trecho ele tem na atividade que vocês vão desenvolver daqui a pouquinho no livro de vocês. E é um textinho, né? Que se apresenta da seguinte maneira. Minha mãe também engordou. Eu perguntei para minha mãe, o que tem aí dentro da sua barriga? Ela respondeu com uma cara toda feliz. Um bebê, seu irmão. Eu trouxe também algumas perguntas norteadoras para que a gente possa refletir em cima desse texto, que são também questões que vão aparecer na atividade que vocês vão desenvolver no livro de vocês. Então, a primeira pergunta é, quem é a pessoa que fala nesse texto? Quando a gente lê um texto, a gente precisa se colocar no lugar da pessoa que escreveu o texto e que nos comunica aquele conteúdo. Eu destaquei para vocês algumas marcações essenciais, como, por exemplo, minha mãe também engordou. Eu perguntei para minha mãe. Então, esses marcadores, minha mãe, eu perguntei, tem como referência uma primeira pessoa que se coloca nesse texto, né? Uma primeira pessoa gramatical, que seria o eu, o pronome pessoal que a gente já estudou como, tendo como referência eu. A segunda questão é com quem essa pessoa, ou seja, com quem o eu desse texto está falando. Primeiro, ele começa o texto demarcando ali minha mãe, né? Ele apresenta uma demarcação em referência à pessoa de quem ele está falando. Entretanto, durante o desenvolvimento do texto, esse eu, ele vem trazendo uma interlocutora, que a gente pode ver na segunda demarcação em negrito que eu trago para vocês. Ela respondeu, né? E aí, quando a gente vai procurar a referência do sujeito para esse pronome, ela, a gente vai identificar que remete à minha mãe, que estava sendo sinalizado logo lá no início do texto. Por fim, uma terceira pergunta é, do que eles falam? Do que essas pessoas gramaticais, do que esses sujeitos que escreveram esse texto falam? Ou de quem, né? Eles falam. E aí, no final do texto, vem trazendo um bebê, seu irmão. O eu do texto está falando lá, né? O que é que tem aí dentro da sua barriga? E a interlocutora do diálogo nesse texto responde, um bebê, seu irmão. Então, eles estão falando do bebê, do irmão, ou seja, da terceira pessoa, né? De uma terceira pessoa, que seria o ele. Como saber a qual pessoa do discurso o verbo se refere? A gente precisa observar a terminação do verbo, que tem lá também na atividade que vocês vão desenvolver no livro de vocês. Por exemplo, a gente tem o verbo ir, né? Vamos. E aí, para eu empregar a pessoa correta, a pessoa do discurso, que vai ser a primeira pessoa no plural, nós vamos. O segundo exemplo é o verbo assistem. Quem assistem? Eles, elas assistem, que é a terceira pessoa do plural. O terceiro exemplo é tens, do verbo ter, que aí seria a segunda pessoa do singular. Tu tens, né? Apesar do verbo ter, ele tá flexionado em tens, com esse N e esse S no plural, mas ele corresponde a um pronome de número singular, né? Que é o tu. Na composição de frases, então, a gente deve levar em consideração o pronome pessoal, mais o verbo, mais o complemento. Então, a gente tem os pronomes, que a gente já estudou, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. A gente tem um verbo que acompanha esses pronomes e que concordam, consequentemente,
com o complemento da minha frase. Então, eu vendo o ingresso, tu vendes o ingresso, ele, ela vende os ingressos, nós vendemos os ingressos, vós vendeis o ingresso, os ingressos, vós vendeis os ingressos e eles vendem os ingressos. A atividade no livro de português que vocês vão fazer corresponde às páginas 170, 171 e 172 do livro, certo? Que tem a ver com com esse conteúdo de verbo, pessoa e número. Então, na sala de aula presencialmente, a gente vai fazer as correções dessa atividade, certo? Tchauzinho e até depois.